Glória ao Todo-Poderoso, nosso Pai Santo e Eterno, Criador de todas as coisas, que enviou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, o Cristo Todo-Poderoso. Morreu pelos meus, morreu pelos seus pecados. Aleluia, aleluia, glórias e glórias e glórias. Glórias também ao Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que nos convence do pecado, que nos convence do juízo. E é em cima disso que a gente hoje está trabalhando essa mensagem tão poderosa, uma mensagem constituída em algumas partes, onde os irmãos vão poder compreender e fechar em conclusão a sabedoria da qual nós estamos compartilhando. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Estamos no mês de junho do ano de 2016, hoje é dia 6, e eu estou trabalhando esse áudio, estou gravando. Quero pedir aos irmãos que abram em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 em diante. Na minha Bíblia, o título desse pedaço que nós vamos ler é A Verdadeira Sabedoria, o Ensino do Espírito Santo. Aleluia. Entretanto, expomos sabedoria, isso é o apóstolo Paulo que está dizendo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que o Todo-Poderoso tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Pai nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Não sei falar essa palavra bem. Perscruta. Até mesmo as profundezas do Pai. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas do Pai. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito do Todo-Poderoso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem do Altíssimo, para que conheçamos o que pelo Pai nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito do Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus Pai, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Capítulo 2, 1 Coríntios, versículo 6 até o versículo 16. Te convido depois a ler novamente esse versículo, porque o apóstolo Paulo, no meio dos coríntios, em um dos seus falares, em uma das suas falas, ele explica
que o Espírito Santo conhece o coração do Todo-Poderoso. Meus irmãos, quando a gente entende que o Espírito Santo, ele é o único que conhece a mente do Criador totalmente, porque ele é o próprio Espírito do Criador, a gente começa a parar e entender quão grande é a obra que foi feita pela nossa vida. Primeiro, o Pai envia o seu Filho, Yeshua HaMashiach, Cristo, para morrer no meio dos homens, a ponto que ele diz que se os homens tivessem um entendimento pelo Espírito, eles nunca teriam crucificado, nunca o teriam crucificado. Então ele manda o seu Filho, ele morre naquela cruz, ele derrama até a sua última gota de sangue, ele derrama toda a água que ele tinha, quer dizer, todo o líquido ele jogou para nós, o Cordeiro que tirou o pecado. Depois ele ressuscita após 3 dias, justo, ressuscita. Depois ele fica na terra ainda por alguns dias, tem quem diz que é uma média de uns 50 dias, 40, 50 dias, ele ainda rodou pela terra e fez muitos milagres que não estão descritos na Bíblia, está escrito aqui, que ele ainda ficou, acho que foi 50 dias mesmo, no meio dos homens, fez muitos milagres que não foram escritos nesse livro. Depois ele é assunto aos céus e ele some entre as nuvens. Mas antes dele subir ali no meio dos seus discípulos, apóstolos, seguidores, pessoas que foram convertidas naquele período, ele fala a seguinte frase: eu irei para junto do meu Pai, para preparar-vos morada, mas não vos deixarei órfãos. Em meu lugar virá o Consolador. A ponto que ele diz, ele não pode vir se eu não subir, se eu não subir ele não vem. Quer dizer, se ele não subisse o Consolador, o Espírito Santo não poderia vir habitar no meio dos homens, no coração do homem. Mais tarde você vê na festa de Pentecostes o batismo em línguas de fogo. Foi a primeira manifestação do Espírito Santo agindo no coração dos homens. É onde os apóstolos foram completamente transformados de caráter, personalidade, fé e força, esperança, perseverança. O ministério começou a crescer a partir daquele momento. Foi aonde cada um recebeu dons de línguas de outras terras ali, dos estrangeiros, os judeus estrangeiros que vinham até Israel para celebrar as festas, e os apóstolos e homens que receberam o batismo com a língua de fogo, começaram a falar na língua estrangeira da onde vinha aquele povo, e eles se espantaram. E o evangelho começou dali, ali nasce a igreja praticamente. O Espírito Santo é o nosso Consolador. É ele que, quando a gente está no meio de situações tão conturbadas, tão problemáticas, tão estressantes, é ele, meu amado, minha amada, que nos dá sabedoria, que nos dá calma, nos dá paz, nos dá entendimento, nos dá esperança. Quantos e quantos irmãos e irmãs estão sofrendo tanto na vida, passando situações pesadas, mas eles têm uma certa paz, eles têm aquela tranquilidade, eles não se colocam em cima de uma ponte e se butam, se jogam, se matam, como fazem aqueles que não têm a esperança do Senhor. O Espírito Santo, ele que está dentro do coração do Todo-Poderoso, ele também conhece a mente. A Bíblia fala lá que Gênesis, que o Espírito pairava sobre as águas. Depois, mais tarde, você vê o Criador dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não estava sozinho, tinha Yeshua e tinha o Espírito Santo. Como muitos não gostam de dizer, mas justo para entender porque fica mais fácil, a Santíssima Trindade, como quem diz, os três, um só, ele é um só, mas ele se manifesta em 3 formas diferentes, através do Filho, o Pai e o Espírito. Isso dá assunto para um outro vídeo. E ele, o Espírito Santo, ele está com o Criador desde o início. E ele está dentro de nós. É quando ele entra dentro de nós para habitar dentro do nosso coração que tudo se faz novo, tudo se transforma. E é ele quem vai transformando a nossa mente segundo a vontade do Pai. É o que está falando aqui. É o que está falando aqui.
o Todo-Poderoso nos revelou pelo Espírito Santo, que a todas as coisas sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito? Quer dizer, o dia do julgamento do trono branco, vamos falar ali, e também o dia do tribunal de Cristo, são dois julgamentos diversos. O tribunal de Cristo é para os santos que vão ser salvos, todo mundo ali vai estar no céu e vai ter a vida eterna, mas vão ter galardões diferentes. E o julgamento do grande trono branco, a diferença do primeiro, todos que vão estar lá vão ser condenados ao lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas tem uma coisa em comum que vai ser julgada, vai ser trabalhada no dia desses dois julgamentos: o sondar do coração dos homens. Quem fez obra para ele, para o Criador, e fez de todo o coração, vai passar pelo fogo. Se o fogo não queimar, for precioso como a prata, passar a sua obra, você vai receber galardão. Mas muitos que vão estar ali, eles fizeram a obra na terra, serviram a ele, mas não fizeram de todo o coração, e a obra vai queimar como uma palha, e ele vai ficar sem galardão. O mesmo vai ser mostrado no dia do grande trono branco. A pessoa adulterou, sim, mas por que você adulterou? E ali ele vai pegar as intenções, os desejos, as vontades, os pensamentos, os prazeres. Ele sonda o espírito. E aqui ele diz: quem melhor para conhecer o homem senão o seu próprio espírito? Quer dizer, o teu espírito conhece você a fundo. É aí que diz que nós, para vivermos na eternidade, somos em espírito. E a Bíblia fala que nós só podemos adorar o Todo-Poderoso em espírito e em verdade. Não está escrito em carne e verdade, em alma e em verdade. Não, em espírito. O espírito do homem, ele tem muito mais validade diante dos olhos de Deus do que a carne do homem, a ponto que os homens morrem. A carne perece, adoece, acaba, é comida, volta ao pó da terra. Mas o que prevalece diante dos olhos do Todo-Poderoso é o nosso espírito e provavelmente a nossa alma, que está profundamente ligada ao nosso espírito. É os dois caminhando de mãos dadas, mas o espírito, ele é a essência, o espírito ele é a base, o espírito é o coração do homem, é o ponto-chave que interessa mais a Deus. É através do espírito que Deus lida conosco, que o Senhor lida conosco, que o Todo-Poderoso lida conosco. Amém? Então, a pergunta que eu deixo aqui hoje para você que está me escutando: como é o teu espírito? É um espírito capaz de se arrepender? De refletir, de julgar a si mesmo, entender o que você está fazendo na sua vida? Ou você é orgulhoso ou orgulhosa demais para acreditar e pensar sobre isso? Deixe o Espírito Santo tocar o teu coração e fazer a diferença na sua vida. Amado, essa é a primeira parte. É a primeira parte desse estudo do Espírito Santo, do óleo. As 10 virgens estão se preparando para subir. E a gente precisa entender como que a gente se prepara. O que é esse alimento, o que é esse óleo que as 10 virgens, na parábola das 10 virgens tem em comum. Esse elemento que 5 tem e 5 não. Para chegar lá a gente vai vir aqui através do estudo de como que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Então, se não é Ele que te revela todas as coisas, se não vem pelo Espírito Santo dele, do Pai, nós estamos perdidos, estamos completamente caminhando num ponto cego. As coisas do Pai são eternas e para chegar ao nosso coração somente através do Espírito Santo. Amém? Então a gente vai para a segunda parte para continuar esse estudo. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Amém, amém, amém. Eu vou estar sempre encerrando os vídeos para que fique sempre um bloco fechado, que quem escutar consegue ter ali uma mensagem, uma palavra, um entendimento, discernimento daquilo que a gente está falando, tá bom? Então a gente está falando sobre o Espírito Santo agora. Que vocês possam ser abençoados. Amém.